queridos irmãos, tudo bem? Sintam-se fraternalmente abraçados pelo Divino Mestre e reequilibrados física, mental e espiritualmente por ele. O nosso tema de reflexão hoje é mediunidade em tempos de pandemia. Para isso, nós precisamos definir o que seria a mediunidade. Allan Kardec nos coloca no Livro dos Médiuns, que é um dos livros das obras básicas dedicado especificamente à mediunidade, lá no capítulo 14, o que seria um médium. Então ele diz que o médium é uma pessoa, é todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, e que é uma faculdade inerente ao homem e não constitui, portanto, nenhum privilégio exclusivo. E que em maior ou menor grau, todos são médiums. Ele nos faz umas colocações muito interessantes, né? A primeira, que todos nós somos médiums de alguma maneira. Então, alguns têm uma faculdade mais aflorada, outros menos aflorada, mas todos somos médiums. E a segunda, não é uma faculdade que nos deixe em superioridade ou inferioridade a outras criaturas. O médium é uma criatura como outra qualquer aqui na órbita terrestre. Então, toda reencarnação ela tem por objetivo o melhoramento do espírito. E é por isso que nós reencarnamos. Divaldo Franco nos coloca que o médium ele reencarna com essa faculdade mais aflorada para poder aproveitar as diversas oportunidades de trabalhar no bem e assim acelerar o seu processo de redenção nas duas esferas da vida, na física e na espiritual. Entretanto, é lógico que isso só acontece se o médium trabalhar a sua mediunidade, que é a mediunidade com Jesus. Emmanuel nos coloca algo muito interessante, ele nos diz que não é a mediunidade que te distingue, mas é aquilo que fazes dela. Ou seja, se nós não utilizarmos a nossa mediunidade com foco no bem, em nos melhorarmos, principalmente sempre fazer a mediunidade com Jesus, de nada nos adiantará essa faculdade. Como nos lembra o apóstolo Pedro, o amor ele cobre uma multidão de pecados. Então é através do exercício do amor, da mediunidade trabalhada com amor, que nós podemos aí obter o nosso melhoramento. Kardec ele nos esclarece no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, pergunta 226, que a faculdade mediúnica ela é orgânica, ou seja, existe algo no corpo do médium que é responsável por essa ligação com o plano espiritual. Nesse caso, nós estamos falando da glândula pineal, que está mais ou menos aqui no centro da nossa cabeça. Mas esse é um assunto para uma outra oportunidade. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele fala um pouco sobre a preparação do médium no plano espiritual, né, para que ele assuma essa tarefa aqui na Terra. E essa preparação inclui desde a estrutura psíquica, para transitar entre dois planos, e a fisiológica, para que ele possa suportar a carga de fluidos que o trabalho vai exigir. E a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, afirmou que o médium que é fiel ao seu compromisso, ele faz duas encarnações em uma só. Porque além dos seus deveres humanos, da sua tarefa humana, ele vive uma vida paralela, administrando essa condição de ser intermediário com o plano espiritual. Ou seja, a educação e o desenvolvimento mediúnico, ele acontece antes de reencarnarmos, durante a nossa encarnação aqui, né? É muito importante porque estamos aprendendo a todo momento, e ela prossegue no plano espiritual. Então, o médium ele nunca pode parar de aprender. É condição primordial que o médium absorva essa verdade dentro dele. Não existe médium que não tenha que estudar. E não somente fazer a prática mediúnica, mas o médium sem estudo
ele não é uma ferramenta adequada e passa sim a ser joguete de espíritos menos felizes. Allan Kardec ele publicou a sua primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, em 1857. De lá até hoje, a humanidade já passou por uma série de desafios, como guerras, doenças e pandemias. Sim, já tivemos outra pandemia. Nesses períodos, pelo menos em alguns momentos, as pessoas ficam impedidas de ir às casas de oração, aos centros espíritas, mas não significa que os trabalhos espirituais fiquem parados. Muito pelo contrário, né? São nas grandes tragédias que as equipes de socorro do plano espiritual, elas se deslocam em grande número para atender os aflitos encarnados e desencarnados. Então existem muitos postos e caravanas de socorro no plano espiritual. E é durante o período noturno, que se concentra uma série de atividades que são longas e exaustivas, inclusive para a equipe espiritual. E para muitas dessas tarefas, nós, encarnados, somos convidados para o auxílio aos espíritos superiores que trabalham na prática do bem, através da doação dos nossos fluidos, que são mais densos e, portanto, utilizados em algumas tarefas no plano espiritual. O André Luiz nos coloca no livro Missionários da Luz que durante o sono também recebemos orientações importantes sobre o nosso processo evolutivo e que nós não temos bastante consciência de todos os serviços que são realizados durante o sono físico, mas que esses trabalhos são de grande importância. Em um outro livro do André Luiz, o Libertação, ele nos diz que em determinadas horas da noite, a maioria da população dos hemisférios da Terra se encontram dormindo, lógico, e em contato com a espiritualidade. Mas que a grande maioria das pessoas que saem do corpo, pela influência natural do sono, acabam indo para os círculos de baixa vibração, para as zonas de sofrimento. Isso porque o nosso espírito sempre irá para os locais que nós gostamos, que nós preferimos. Então, é muito importante que o médium saiba que é médium 24 horas por dia e não somente dentro da casa espírita. E essa preparação, esse cuidado, essa vigília e oração não podem parar em momento algum. Então, nesses tempos de pandemia, como é que nós podemos trabalhar espiritualmente falando? Nós nunca seremos tão pobres de recursos ou tão impossibilitados de ajudar que nós não possamos doar algo para alguém. Né? Uma palavra amiga, um pensamento positivo, uma oração. E nós devemos também aproveitar essa pausa para rever os nossos estudos e as nossas relações familiares, porque a espiritualidade não erra. Se nós estamos em casa, mais em casa nesse momento com a família, é porque é o momento de nós revermos essas relações, melhorá-las, torná-las mais saudáveis, também estudarmos. Quantos de nós já cansou de dizer, se eu tivesse mais tempo, com certeza eu já teria lido todas as obras, já tinha colocado os meus estudos em dia, e agora esse tempo chegou. A Joana de Ângeles propõe uma rotina de estudos, logicamente não para a pandemia, não estava pensando na pandemia, acredito eu, quando ela propôs isso, mas ela coloca algumas sugestões que talvez sejam válidas também para nós aplicarmos durante esse período. Que é dedicar pelo menos 15 minutos diários para o estudo da doutrina. Estudar é diferente de ler, né? Então vamos separar as coisas. Estudar não é correr o olho e simplesmente folhear. Realmente estudar, procurar, se você não conhece um termo, você volta, né? Procura o significado daquele termo, pega um caderninho, papelzinho, faz as anotações que você julga relevantes. Isso é estudar.
ler é outra história, né? De repente também fazer uma reflexão sobre alguma parte do Evangelho, também é muito importante. Estudar os conceitos espíritas. Nós temos tantos conceitos que muitas vezes não percebemos, não damos a devida importância, né? Então eu vou dar um exemplo de conceito que a gente pode estudar, né? Dentro da doutrina. O que é a alma? É um conceito, mas a gente fala pouco, poucas pessoas sabem nos dizer exatamente o que é, né? Então, a alma é o espírito que está no corpo quando encarnado. Isso é só um exemplo, mas existem, se você abrir o livro dos espíritos, abrir o evangelho, todos eles são cheios de conceitos ali importantes que nós, às vezes, nos habituamos apenas a passar por cima e não refletir sobre eles. Então é importante colocar os nossos estudos em dia. Toda vez que nós aprendemos, toda vez que nós nos melhoramos, além de convidarmos amigos espirituais de alta vibração para estudar junto conosco, nós também nos tornamos ferramentas melhores, médiuns melhores, e assim estamos mais aptos aos trabalhos na seara espiritual. Também é muito importante reservar uma noite para nós fazermos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é de suma importância para todos. Para o médium, ele seria imprescindível. A oração deve fazer parte da vida de todos, da vida do médium em todos os momentos. E a gente está falando de oração, não é recitar palavras que nós decoramos. A oração é uma comunicação com Deus de forma sincera, né? Abrir o seu coração para Deus. E nesse aspecto nós temos mesmo que abrir o nosso coração e agradecer, porque nós temos uma relação com a oração que é muito estranha, né? Então é assim, nós rezamos da seguinte maneira: olha, Deus, estou rezando. Tá anotando aí? Olha, eu tô rezando, então agora, por favor, né, me manda aquilo que eu quero. Não é uma troca, é uma conversa. E nós temos que agradecer porque nós somos muito, muito abençoados. Todos nós temos muitos motivos para agradecer. E temos que nos lembrar de fazer isso, de uma forma sincera, de uma forma honesta. A oração é a maior, além de uma conversa ótima com Deus, constitui a melhor proteção contra qualquer tipo de pensamentos ruins que às vezes habitam a nossa mente, com o nosso desequilíbrio. Tudo isso pode ser resolvido através da oração. Se nós soubéssemos o poder que a oração tem, nós não o deixaríamos de lado nunca. E o Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 3, ele nos diz uma coisa que é fundamental para a mediunidade em qualquer tempo, que é necessário amar. Sem amor, nada se edificará, nada se construirá, nada se fará no universo. É necessário também instruir-se. Sem a instrução, o homem será escravo dos outros homens e da falange do mal, daqueles espíritos que ainda não aprenderam o valor do amor. Ele também será escravo de si mesmo, porque ele vai viver na ignorância, na superstição, no fanatismo e na ilusão da sua própria mente. Então, o convite a todos os médiuns: estudem, orem e trabalhem sempre na mediunidade com Jesus. Um grande abraço e até a próxima.